Salve Maria, meu nome é Becharbel, sou da Sociedade do Espírito Santo. Hoje começaremos com, propriamente, as aulas de catecismo. Algumas pessoas já haviam me pedido para fazer as aulas de catecismo, né? Iniciamos, então, algumas aulas de pré-catecismo, um pouco sobre a história da religião, sobre como aconteceu todo o trabalho da iniciação da religião cristã, né? Isso tem uma série de, creio, 7 vídeos, ou 8 aulas, né? E hoje começaremos propriamente a conhecer a fé católica, né? A intenção desse vídeo é, de fato, proporcionar àqueles ainda que não tiveram a oportunidade de fazer um catecismo, né? Um catecismo que acompanhe a doutrina católica, de fato, sem modificar ali de acordo com suas vontades, né? Proporcionar que essas pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? Então, aqui não será nada demasiado diferente. Vocês, algumas coisas vão ver parecido com outras aulas, não sei, em alemão, em russo, em francês, em espanhol, né? Mas aqui no Brasil ainda não encontrei algo propriamente com o mesmo, exatamente ou com o mesmo conteúdo, né? Então, é de fato transmitir aquilo que a Igreja nos diz. Então, o tema de hoje será mais especificamente a doutrina católica, né, com as suas partes principais e o símbolo dos apóstolos, ou seja, o credo. Nós iremos estudar sobre hoje. Antes de começar, vamos pedir a Nosso Senhor que não nos deixe falar nada que não seja de sua vontade, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perfeito? Então começaremos o que mais propriamente a aula. Minha intenção é fazer mais ou menos umas 30 aulas sobre o catecismo. E quem aprender sobre essas aulas, né, de fato, já está preparado com certeza para aqueles que não são batizados receber o batismo, né, depois que um padre avalie. Então, é de fato para ajudar essas pessoas que estão de fato conhecendo a fé católica agora, né? Outra coisa também, depois de cada aula, quem quiser ter o acesso ao conteúdo, né, escrito para ajudar um pouco no repasse, pode mandar um e-mail, né, a becharbel@outlook.com, né, estará na descrição, e eu mandarei o resumo, né, da aula, de cada aula. Enfim, na aula de hoje, nós veremos, como dito, a doutrina católica e o símbolo dos apóstolos, né? E o que é um católico, né? É como o catecismo começa a pergunta: o que é um católico? Então, para definir um católico, nós damos 3 respostas, né? Bom, um católico é alguém que recebeu o sacramento do batismo, né, na água, e é o que distingue justamente dos pagãos, né? Não estou falando de modo pejorativo, mas de fato aquele que não é católico é pagão, por não ter recebido o sacramento do batismo, né, através da água. Também tem toda a questão do batismo de sangue, enfim, não vamos entrar nessa questão, né? E quem tem a fé também é um católico, né? Aquele que tem a fé. Portanto, é aquele que recebeu o batismo e aquele que possui a fé, né? E todo aquele que nega a fé após o batismo, né, nega a fé católica, torna-se um apóstata. É o nome que a Igreja dá àqueles que desistem da fé católica. E também, um católico é alguém que reconhece a autoridade da Igreja Católica. Óbvio, né? Então, essas são as 3 condições essenciais para possuir a fé católica, né? E no que um católico deve crer? O que nós cristãos cremos, né? Enfim, nós cristãos cremos naquilo que Deus revelou e no que a Igreja nos ensina.
Entretanto, estas duas coisas são a mesma proposição, né? Pois o que a igreja nos ensina é aquilo que Deus nos revelou. Entende? Então, é nisso que crê um católico. No que Deus nos revelou e no que a igreja nos ensina. E o que significa revelar, né? Revelar significa justamente tirar o véu. Né? Isso significa revelar. E onde se encontra essa revelação dada por Deus, né? Ou seja, quais são as fontes da revelação? Primeiro, nós temos duas fontes de revelação, né? Onde nós podemos buscar, que é as Sagradas Escrituras, são as Sagradas Escrituras, que é uma das fontes de revelação, e logo temos a Santa Tradição. Né? A Santa Tradição, a tradição da Igreja, ela é prioritária, né? Do que as Sagradas Escrituras. Inclusive, os primeiros cristãos, eles utilizavam a Sagrada Tradição. Eles não tinham ali a Bíblia, né? Eles não tinham as Sagradas Escrituras para pesquisar e ver, bom, é isso que as Sagradas Escrituras nos diz. Não tinham, eles tinham acesso à Sagrada Tradição. Por isso que a Sagrada Tradição é tão importante, né? Quando vamos ler ali os escritos dos pais da Igreja, de São João Crisóstomo, São Basílio, enfim, né, dos santos doutores, nós vemos ali que eles, de fato, recorrem sempre à Sagrada Tradição. Enfim, antes de falar da Sagrada Tradição, vamos falar antes da primeira fonte de revelação, né, que são as Sagradas Escrituras, como dito, que são livros dos quais são inspirados pelo Espírito Santo. Né? As Sagradas Escrituras têm 72 livros no total, com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós encontramos 45 livros, né? E no Novo Testamento, nós encontramos 27 livros. No Antigo Testamento, nós temos 3 categorias de livros. Né? Primeiro, nós temos os livros históricos, logo, os livros sapienciais e os livros ditos proféticos, né? Que são, de fato, os livros proféticos. Os livros históricos são aqueles que contam a história da salvação do gênero humano. Né? São esses que nós chamamos de livros históricos. Né? São os primeiros 5 livros das Sagradas Escrituras, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Né? E todos os outros livros históricos também, como Juízes, Ruth, Esdras, Neemias, Josué. Vocês podem encontrar aí, lendo as Sagradas Escrituras, né? Aí nos livros históricos. Né? Gênesis não há problema de interpretação. Né? Enfim. E temos os livros sapienciais, que são os livros que nos falam da sabedoria de Deus. Né? Sabedoria, sapiência, vem do latim, que significa sabedoria. Né? Então, são, por exemplo, os Salmos, os Provérbios, os Cânticos dos Cânticos, Eclesiástico e por aí adiante. Né? Então, esses são os livros sapienciais. E temos outra categoria dos livros do Antigo Testamento, que são os livros proféticos. Né? E o que significam os livros proféticos? Enfim, são aqueles livros que falam de fato da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias, né? E de outras circunstâncias que preparam a vinda do Messias também. E não somente do Messias, também de outras profecias. Né? Então, nos livros proféticos, nós temos os 4 profetas maiores, né? E os 12 profetas menores. Os 4 profetas maiores são Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Né? E temos os 12 profetas menores, como Jonas, etc. Então, resumindo, todas as 3 categorias do Antigo Testamento, né, os livros proféticos, livros históricos e sapienciais, dão no total de 45 livros. É importante que todo católico saiba disso. Né? Quando não vem um protestante querer dar uma de espertão, né? E nós não sabemos responder nem mesmo isso. Então, é importante saber, o Antigo Testamento ele tem 45 livros, né? E é dividido em 3 categorias: histórico, sapiencial e profético. Enfim, agora no Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, também é interessante que o cristão os conheça, né? Inclusive, para pesquisar ali na Bíblia, quando se for ler nas Sagradas Escrituras, teremos os livros ali do Novo Testamento que são bem menos que o do Antigo Testamento, né? Os livros do Novo Testamento são 27 livros. Né? E nós temos ali algumas categorias no Novo Testamento também. Né? Enfim,
temos os 4 evangelhos, né, que são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? João é um evangelho um pouco mais teológico, digamos, se podemos dizer assim, pois a vida de Cristo é a vida teológica, né, que é a vida de Deus. Mas, enfim. Temos os 4 evangelistas, como ditos, né, que são de autores distintos. Né? Temos um Ato dos Apóstolos, logo após os 4 evangelhos, né, que o Ato dos Apóstolos é o livro que conta ali o nascimento da igreja. Né? Ali é que conta como nasceu a igreja. E ali os fatos que foram ocorrendo com os apóstolos. Né? Tem vários fatos da vida de São Pedro, que foi o primeiro Papa da Igreja Católica, né? E dos outros apóstolos também. Depois dos Atos dos Apóstolos, nós temos 2 epístolas de São Pedro, temos 14 epístolas de São Paulo. O que significa epístola? Epístola significa carta, né? São as cartas de São Paulo, são cartas. É como eu escrevo uma carta aqui, estou aqui nos Estados Unidos e envio uma carta para o meu pai que está em São Paulo. Né? Então eu envio uma carta, isso é uma carta, isso é uma epístola. Né? Enfim, são 14 epístolas de São Paulo. Né? Logo vem as 2 epístolas de São Pedro, tem mais 3 epístolas de São Paulo, uma epístola de São Tiago, o menor, né? Uma epístola de São Judas, não é o Judas traidor, né? O Judas traidor não escreveu epístola ali, não tem nenhum livro canônico ali inspirado pelo Espírito Santo através de Judas, né? Enfim, é o que nós chamamos de São Judas Tadeu, né? E no total são 21 cartas, né? E o último livro das Sagradas Escrituras e do Novo Testamento é o livro do Apocalipse de São João, né? Que já foi escrito bem tarde ali, já no fim da vida de São João. Então, no Novo Testamento, como dito, o total são de 27 livros. Né? Todos os livros das Sagradas Escrituras são isentos de erro, pois eles são inspirados pelo próprio Espírito Santo. Né? Portanto, eles não podem ter erros. Por isso que é tão importante um católico defender as Sagradas Escrituras, né? Com toda a sua energia, com toda a energia que ele tem, porque no mundo que nós vivemos atualmente, é um mundo que as pessoas que não têm a fé procuram a todo momento combater aqueles que têm a fé, né? E não somente aqueles que têm a fé, mas senão a própria fonte da fé, que é Deus. É importante saber que Deus, quando nós falamos de Deus, não é uma história, né? Porque eu acredito nesse Deus ou naquele Deus. Não. Há, de fato, um Deus criador do céu e da terra, que criou o céu e a terra, né? Um Deus objetivamente falando, que está acima de nós, né? É por esse Deus que nós estamos fazendo esta aula, por exemplo, esta aula de catecismo. Né? Então, um católico deve ter todos os princípios bem adequados em sua cabeça, em sua mente. Quem ainda tiver um pouco de dúvida dos princípios da religião, né, pode ir, por exemplo, ver as minhas aulas anteriores de pré-catecismo, ditas de pré-catecismo, ali que são eu peguei vários exemplos ali do Padre Lehr, né, da religião demonstrada de Padre Lehr. Mas ali está em vídeo. Vocês podem ver, escutar quando estiverem indo para o trabalho, etc. Então, como dissemos, todos os livros são inspirados pelo Espírito Santo e isentos de erro. As Sagradas Escrituras, é a primeira fonte de revelação. Nós dissemos que tem 2 fontes de revelação. E a segunda, como dito também, é a Sagrada Tradição. Esta é a segunda fonte de revelação. E o que nós chamamos de tradição é a tradição oral. Nós sabemos, né, que ali nos próprios evangelhos falam que nem tudo que nosso Senhor Jesus Cristo fez está escrito ali naquele livro. De fato, nem tudo que está naquele livro, que é as Sagradas Escrituras, é verdade, mas nem toda a verdade está contida nas Sagradas Escrituras. Né? E assim também se dá, nem toda a verdade de Deus está contida ali nas Sagradas Escrituras. Né? Então ficou ali a tradição oral, passada de boca em boca, né, até os nossos dias atuais, né, através da Santa Igreja Católica. Enfim, e o que é a verdade, a tradição oral? Né? São verdades que foram reveladas por Deus através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né, a seus apóstolos, mas não estão de forma explícita nas Sagradas Escrituras. Estão na tradição da Igreja. É por isso que a Igreja vai definindo, ou melhor dizendo, proclamando os dogmas, né? E dogmas quais nós devemos crer, porque não são coisas que a Igreja inventa. É de fato doutrinas, tradições que já existiam desde o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que por causa do tempo ainda não foram proclamadas, né,
E são proclamadas de pouco a pouco quando a igreja estuda bem o caso ali, não, de fato é isso e nós podemos proclamar, né? Como, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição. Foi proclamado mais recentemente. Mas já era uma crença que toda a igreja já tinha, né? Não era algo novo. Então, como dizemos também, a tradição oral ainda tem mais prioridade que a tradição, que as Sagradas Escrituras. Perdão. Como dito também, os primeiros cristãos não tinham acesso às Sagradas Escrituras, mas à tradição oral. E eles eram tão cristãos, ou bem mais, porque estavam mais perto da fonte da revelação do que nós, né? Ou quanto a nós. Enfim, atrás de cada livro do Novo Testamento, né, existe um apóstolo. Um apóstolo ele também pode ser chamado de profeta. Os apóstolos foram profetas de fato. Eles podem falar diretamente por Deus. E nós dizemos, a Sagrada Tradição nos diz, a Santa Igreja nos diz, que o último profeta, e as Sagradas Escrituras também, o último profeta ali foi São João. Né? Foi com o livro do Apocalipse, ali foi encerrado o ciclo de revelações, né? De profecias. Já não existe mais o carisma da profecia na igreja. Né? Então, toda a profecia, ou seja, e quando eu digo profecias públicas, que se devem crer, que somos obrigados a crê-las, não existe mais. Né? Toda profecia que pode existir são profecias particulares, né? E que nós católicos não temos a obrigação de crer. Né? Não deixa de ser católico e não cria uma profecia particular, né? Profecias mais recentes, por exemplo. Pois as profecias públicas foram ali encerradas com São João. Então, resumindo, né, nós devemos crer no que Deus revelou, né, que são as Sagradas Escrituras e a Santa Tradição, né, vinculadas desde nosso Senhor Jesus Cristo por seus apóstolos até nós. Né. Então, são essas duas fontes de revelação que nós devemos crer, o que nós católicos cremos. Né. É isso que nós católicos cremos. Enfim, a revelação, entretanto, ela teve a sua história, né? Teve suas partes. E nós dizemos que a revelação ela teve três partes, né? Três etapas históricas. A primeira é a revelação primitiva, a segunda é a revelação mosaica, e logo vem a revelação propriamente dita cristã, que encerra todo o ciclo ali das revelações. Né? A revelação primitiva, o que nós dizemos com a revelação primitiva? É a revelação antes dos profetas do Antigo Testamento e de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós chamamos de revelação primitiva. Né? E que revelação primitiva é essa, mais ou menos? Bom, nas Sagradas Escrituras, nós podemos ver ali no livro do Gênesis, que Adão e Eva tinham conversas frequentes com Deus, né? Que ao entardecer do dia, Deus falava com Adão e Eva. Né? Inclusive ali, logo que eles foram criados, claramente. Enfim, depois, por causa do pecado, né, houve uma degradação humana que fez os homens se destruírem a si mesmos, né, fazendo viver de forma primitiva. Por isso nós chamamos também de revelação primitiva. Então, assim, quando Adão e Eva estavam ali, eles não escreveram um livro ali, bom, vamos escrever o que Deus está falando aqui, né? Não, mas de fato, foram ali falando, né, eles sabiam o que Deus tinha falado a eles, né? Eles foram revelando a seus filhos foram revelando a outras pessoas, enfim, eles foram se espalhando através do orbe terrestre, né? E ficou ali esta revelação primitiva, né? E é o que, se nós formos ver nas histórias dos continentes, né? Ali da China, da própria Europa, ali na África, enfim, do Oriente Médio, se nós formos ver ali as histórias deles, nós vemos que muito antes, muito tempo atrás, houve o que nós dissemos ser a Idade de Ouro, né? Que era ali, de fato, o tempo que depois que Adão e Eva saíram ali do paraíso, né? E as nações tinham uma forma de viver mais digna, digamos, né? Então, é o que chamamos de Idade de Ouro. Todas as nações ali que tinham pessoas,
viveram essa época, né? Que é quando os homens ainda estavam mais próximos à natureza original, né? E não à natureza decaída, digamos. Enfim, nós podemos ver, por exemplo, no livro do Padre Ler, né, a revelação, a religião demonstrada, né, que ele demonstra ali que muitas nações em vários lugares, né, como na Índia, como na China, como no Oriente Médio, como dito, há provas da Cidade de Ouro, né, antes da decadência do homem. Enfim, inclusive na mitologia grega nós podemos ver a história da Pandora, né? A história da Pandora que é muito parecida ali com a história de Adão e Eva, né? De Eva propriamente dito. E quem quiser é só dar uma pesquisada aí na história da Pandora que é muito fácil encontrar. Mas resumindo seria seria mais ou menos que Pandora, que era uma mulher, recebeu uma caixa, né? E ela tinha ordem dizendo ali para não abrir aquela caixa, né? Porque era uma ordem, era obrigatório não abrir aquela caixa, mas através de sua curiosidade, essa ordem dizia, perdão, que caso fosse aberta esta caixa, né? Coisas como a inveja, a angústia, o orgulho, enfim, todos os males iriam ser libertos, né? Mas Pandora, ali, desobediente, né, curiosa, ela foi lá e abriu a caixa, né, que nós chamamos a caixa de Pandora, e todos os males foram libertos, né? Então aí começou a decadência do mundo. Isso de acordo com a mitologia grega. Então se vocês forem fazer um paralelo ali, está contando quase a mesma coisa de Adão e Eva, né? Claro, como eles tinham se separado, as pessoas tinham se separado, eles tinham formas distintas de contar, mas que ali parecia essencialmente a mesma coisa. É o que nós podemos ver, pelo menos, né? Então esse é mais ou menos o resumo da caixa de Pandora. E ali ficou na caixa, ficou uma só coisa dentro da caixa, que era a esperança. Enfim. Outra coisa também que é contada por todas as nações aí quando nós vamos buscar, pesquisar, né, é a história do dilúvio, né? Que o dilúvio é contado por todas as civilizações. Estas coisas que estou dizendo, por exemplo, vocês podem encontrar novamente no livro do Padre Hilaire. Ou, por exemplo, se vocês querem, como dito no começo do vídeo, podem pedir o resumo da aula, né, de cada aula, para mim que eu mando por e-mail, sem nenhum problema. Que eu não sei como colocar uma outra fonte para mandar arquivos, enfim. Então essas histórias e outras comprovam uma revelação primitiva. Há mais exemplos que podem ser encontrados em outras tradições. Então nós dissemos que houve 3 etapas de revelação. A revelação primitiva, a revelação mosaica e a revelação cristã, que é a completude, né, da revelação. E falamos da revelação primitiva, que nós vimos que se encontra também em outras nações, não somente ali onde os judeus estavam imersos, né? Agora falamos, de fato, da revelação mosaica. O que é a revelação mosaica? A revelação mosaica é a revelação que começou por Abraão, Isaac e Jacó, né? E o mais importante dos profetas foi Isaías, né? Então é aí que nós falamos da revelação mosaica, que era, de fato, quando a religião judaica tinha ali a sua legitimidade de existir, né? Uma religião legítima porque Deus mesmo a fez, né? no seu então. Não atualmente porque Deus nos deu a seguinte revelação, a seguinte etapa da revelação, que é a revelação cristã, né? E foi ali quando nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, e não mais profetas, né? Revelou ali o último modo que nós devemos praticar a religião para podermos chegar ao céu, né? Então ali foi onde nós nos libertou. Então na revelação cristã é o que nós dizemos onde se encontra a plenitude da revelação, né? Então depois dessa revelação, a única revelação que nós teremos é a revelação do céu, a vida do céu, né? A nossa vida pessoal com Deus. Bom, e essa revelação, a revelação cristã, ela foi revelada tanto por nosso Senhor Jesus Cristo e chegou até nós através dos seus apóstolos, né? Através da igreja. Que, como dito, também são profetas. Enfim, eis aqui o que devemos crer. Em tudo no que se encontra nas Sagradas Escrituras e na Sagrada Tradição, ou tradição oral. A fonte de ambos é o mesmo Deus, né? Então,
É no que nós devemos crer, Sagradas Escrituras, tradição oral. E através de qual meio nós cremos nessas verdades, né? Através do magistério da igreja. Esse é o meio que nós cremos nessas verdades, através do magistério da igreja. De onde vem essa palavra magistério, né? Vem do latim magister, né? Que significa mestre, aquele que ensina. Portanto, se deve crer naquilo que a igreja expõe, o que Deus mesmo revelou. Não é porque a igreja vai expor simplesmente aquilo que Deus disse, revelou. Inclusive, se a fé, por exemplo, não mudou a sua prática, né, desde ali do primeiro século até os dias atuais, é porque a igreja mesmo ensinou a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo intactamente, né, até os dias atuais. É por isso que, em sua essência, a fé ensinada ali por nosso Senhor Jesus Cristo não mudou até os dias atuais. É a mesma fé católica, né, que nós temos, que os primeiros cristãos tiveram. Inclusive, sobre a indefectibilidade da igreja, inclusive, né, alguns podem dizer aqui, mas veja ali umas coisas que são novas, enfim. Sobre esse tema específico, vocês podem também ver aí um vídeo no canal, né, que se chama-se Onde está a verdadeira igreja de Cristo atualmente, né? A questão tradicionalista e sede privacionista, se não me engano, esse é o título. Bom, então nós vimos que para ser católico, nós precisamos ter o batismo, né? Ou seja, na água, é o que distingue nós dos pagãos, é aquele que tem a fé e é alguém que reconhece a autoridade da Igreja Católica. Então esse é um católico. Esse é necessário para ser um católico. E o que é a palavra catecismo? Eu estou dando a vocês catecismo, mas o que significa, né, essa palavra catecismo? Enfim, o catecismo é a exposição simples da fé católica. Isso é o catecismo, a exposição simples. Isso é importante, ter a simplicidade, né? Portanto, já que é uma exposição simples da fé católica, o catecismo não demonstra aquilo que ele afirma, né? Ele dá simplesmente as conclusões, né? A demonstração nós podemos encontrar ali no estudo da filosofia e da teologia, né? O catecismo ele é simplesmente as conclusões da fé católica, naquilo que nós devemos crer, né? As implicações estão ali no estudo da teologia e da filosofia, que os padres, que o clero normalmente estuda, né? O clero tem a obrigação de passar esse estudo aos seus fiéis, às suas ovelhas. Enfim, em quantas partes é feito o catecismo, né? O catecismo ele tem 3 partes. Primeiro é a parte do dogma, logo vem a parte dos meios de salvação e a parte moral. A parte do dogma contém ali as verdades que nós devemos crer, né? Ou seja, o credo, que corresponde à virtude da fé. Nós sabemos que há 3 virtudes teologais, que é a virtude da fé, esperança e caridade, né? E cada parte do catecismo corresponde a uma parte dessas virtudes. A parte do dogma corresponde à virtude da fé, né? Que ali nós devemos crer porque Deus mesmo revelou, né? A outra parte é os meios de salvação, né? Que é a graça, a oração e os sacramentos, né? Que corresponde à virtude da esperança, né? Pois nós cristãos nós temos a oportunidade, diferente de todas as outras falsas religiões, de viver com Deus. Nós vemos com Deus, nós não temos um Deus longe, um Deus distante de nós, né? Nós temos um Deus aqui, presente na nossa vida, né? E as outras religiões, não só não tem isso, né? Como são um monte de preceitos morais. Se você for ler ali ao Corão vai ser um monte de preceitos morais que você deve seguir, e tem que seguir e acabou, né? Enfim. E a última parte do catecismo é a parte moral, que corresponde à virtude da caridade, né? Não há caridade se não há moral. Enfim. O catecismo qual a diferença do catecismo e catequese, né? O catecismo ele é um livro escrito, né, onde há a doutrina católica. Isso é o catecismo, né?
Esse aqui é o catecismo, que nós propriamente chamamos de catecismo, e onde nós vemos a doutrina católica aqui no catecismo. Aqui, no caso, é o Catecismo Maior de São Pio X. E nós temos a catequese. A catequese é o ensinamento oral do catecismo. É o que eu estou fazendo aqui para vocês. Estou dando a catequese, né? Estou ensinando o catecismo para vocês, né? Bom, onde nós podemos encontrar o resumo da fé católica, né? Onde está resumido a fé católica? É muito difícil aprender esse resumo, né? Bom, nós cristãos podemos encontrar este resumo no que nós chamamos de símbolo dos apóstolos ou credo, né? Aí está todo o resumo da nossa fé católica, aí está tudo que nós devemos crer. No símbolo dos apóstolos, né? Bom, perfeito, perfeito, ok. Enfim, então, na primeira parte do catecismo, ele contém as verdades que nós devemos crer. Aí está a primeira parte do catecismo, né? Estão as ordens de nosso Senhor através de sua mestra, né? A igreja. Há muitas verdades das quais nós devemos crer. Mas, digamos, para facilitar a nossa vida, né? Essas verdades foram resumidas no que nós chamamos de símbolo, né? E o que significa símbolo? Bom, símbolo vem do grego, que significa resumo. Então, o credo é um resumo ali do que nós devemos crer. Assim, a junção das verdades que nós devemos crer estão contidas neste símbolo, que tem o nome na palavra latina de credo, né? Credo está ali na primeira pessoa do singular no latim, que significa eu creio, né? Então, em português significa justamente creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, etc, né? E o que quer dizer esse eu creio, né? Quer dizer que minha inteligência adere a uma verdade. Isso quer dizer creio, né? Não porque esta verdade é para mim evidente, né? Não porque eu conheço essa verdade por minha própria inteligência, né? Ou por eu ser capaz de demonstrar, né? Isso serve para a ciência, né? Entretanto, não para a fé. Na ciência se pode saber, mas na ciência não se pode crer. Na fé se crê, né? Eu creio, ou seja, significa algo que a minha inteligência adere a uma verdade, né? Por causa de um testemunho de alguém que me diz esta verdade. Crer, finalmente, é ter confiança no testemunho de algumas poucas pessoas que me dizem a verdade, né? E me obrigam desta forma, já que é verdade, né, a adequar-me a ela, né, para assumir para si próprio essa verdade e a conhecê-la. E a conhecer, perdão. Uma criança, por exemplo, em sua vida habitual, né, ela crê em seus pais, né, pois a criança não nasce sabendo, né? Então a criança não pode saber tudo por ela mesma, né? Elas não têm a capacidade e nem a inteligência ali de saberem as coisas, né? Elas sabem apenas porque os seus pais a disseram, né? Então, por exemplo, ali tem a criança e o pai dela diz, olha, não é legal você pular da janela, né? Não é legal você pegar uma faca e colocar ali na sua barriga, porque você vai se cortar. Enfim, ela recebe várias ordens ali que, por causa da autoridade moral do pai dela, e ela sabendo que o pai dela não irá mentir para ela, né? Nesses requisitos mais importantes, por exemplo, afinal, em todos os requisitos que ele diz para o bem dela, né? Ela confia ali no pai dela, né? Ela tem a autoridade do pai dela. Então a criança, ela crê no pai dela. Então a criança não precisa pegar uma faca e enfiar ela na barriga dela. Ela simplesmente sabe porque o pai dela disse isso, né? Assim também é com a fé. Claramente, quando o bebê cresce, né, ele pode saber dessas coisas por ele mesmo, né? Não através de uma experiência de pegar uma faca e colocar ele nessa barriga, mas ele vai ali, bom, aconteceu mesmo aqui, ali e aqui, bom, se eu fizer vai acontecer a mesma coisa, não preciso pegar uma faca. Enfim, ele pode raciocinar e ele pode saber, né, disso ali quando ela crescer. Mas quando criança, ela simplesmente crê. E nós também, a nossa relação com Deus é uma relação muito mais distante, digamos, em sentido lógico, né, do que o seu pai como uma criança, né? Deus, ele é o criador dos céus e da terra e nós somos pobres criaturas miseráveis, né?
Então, nós cremos em Deus porque Ele disse. É a mesma coisa, relação de um pai com o seu filho, seu pequeno filho. E quando a criança cresce ali, ela não precisa somente crer, ela pode saber também, pois a sua inteligência aumentou, né? Sua inteligência cresceu. Bom, na verdade católica, né, pelo credo, esse testemunho a nós e da pessoa de Deus mesmo, Deus se revelou, né? Deus se disse, né? Ele disse sua vida íntima, né? E ele disse sua vida íntima, essa revelação para os homens, né? Então nós cremos porque Deus revelou, né? Então ele se revela, ele se mostra, ele se diz. E ele se diz aos homens. E onde ele se diz aos homens? Bom, no Antigo Testamento, ele se diz aos homens pela voz dos profetas e dos patriarcas. E no Novo Testamento, pela pessoa mesma dele, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre este testemunho de que Deus é a verdade suprema e, portanto, não pode se enganar e nem nos enganar, ou senão não seria Deus, né? Que nós cremos que tudo no que ele disse, que nós cremos em tudo que ele disse, perdão. Né? E a partir daí, quando nós cremos em tudo que ele diz, é que nós temos propriamente dito a fé. A fé é isso. Né? Eu creio porque Deus mesmo me disse, né? E ao mesmo tempo que Deus me diz, ele me dá uma segurança que me permite de aderir à verdade que ele me ensina. Né? É por isso que dizemos, eu tenho a fé. Né? É isso que quer dizer a fé. Quer dizer crer. Por isso, aquele que fica escolhendo ali no que crer e no que não crer, né, a igreja o chama de herege, aquele que escolhe. Né? Nós não escolhemos, nós simplesmente aceitamos uma revelação que é dada pelo mesmo Deus a nós. Né? Eu não tenho o direito de escolher. Né? Então é isso que se refere aos hereges, e é por isso que nós dizemos que os hereges não têm a fé. E, portanto, os hereges estão fora do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Né? Enfim, é isso que nós dizemos ter a fé. Né? Aderir a uma verdade pela mesma inteligência na qual sabemos ser verdade através do testemunho daqueles que foram escolhidos por Deus. Né? Nós dizemos estar ali nos profetas no Antigo Testamento e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos no Novo Testamento. Né? E, até os dias atuais, através do magistério da igreja, através da igreja. Assim, o credo, o creio, né, contém todas as verdades, né? Ou, portanto, o resumo das verdades que nós devemos crer. Que nós devemos crer porque Deus mesmo revelou, né? Pelo Deus que não pode se enganar e nem nos enganar, ou senão não seria Deus. Esta verdade se encontra no credo, que nós chamamos símbolo, e símbolo significa, como dito, resumo. Né? E quantos credos há, né? Bom, nós falamos para simplificar, né, de 3 grandes símbolos, né, de 3 grandes credos, que são a mesma coisa ali, mas alguns especificam mais certas verdades que outros, né? Então, nós vemos ali que há 3 tipos de credo, os principais, né? Primeiro símbolo nós chamamos de símbolo dos apóstolos. O segundo símbolo é o que foi confirmado pelo concílio de Niceia e de Constantinopla. E por isso nós damos o nome de credo niceno-constantinopolitano, né? Bom, eu pelo menos eu chamo assim. O terceiro é o que chamamos de credo de Santo Atanásio. Enfim, o primeiro símbolo, né, o que chamamos de símbolo dos apóstolos, o creio em Deus Pai, né, é aquele que nós recitamos habitualmente, né, ali quando a gente reza o terço. Né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, enfim. É ali, esse é o credo dos apóstolos. O segundo credo, que é aquele que nós chamamos de credo niceno-constantinopolitano, é o credo da missa, né? Credo in unum Patrem omnipotentem factorem caelum et in terra. Ele enfatiza certas verdades, né? E ele foi confirmado pelo concílio de Niceia e de Constantinopla. Por isso o nome, credo niceno-constantinopolitano, né? O que chamamos na missa. Ele insiste mais ali na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo.
E o terceiro é o que nós chamamos credo de Santo Atanásio, né? Parece que ele não foi realizado de fato por Santo Atanásio, né? Foi realizado um pouco mais tarde ali, mas ele tem a sua firma, digamos, o seu sustento ali nas defesas de Santo Atanásio. Enfim, esse credo ele desenvolve mais particularmente o mistério da Santíssima Trindade. E por que existem esses credos? Porque, bom, de acordo com o tempo que a igreja foi vivendo, né, ela foi passando ali por certos momentos que algumas pessoas colocavam em dúvida a fé da igreja, né? Então a igreja, para reafirmar sua fé, ela fazia ali, não, é assim de fato, né? Enfim, o símbolo dos apóstolos, né, que é o credo primeiro que nós dissemos, o credo símbolo dos apóstolos, né, ele tem 12 artigos, ou 12 proposições, né, ou 12 pontos dos quais nós temos a obrigação de aderir. Enfim, os apóstolos foram 12 homens escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo no percurso de sua vida para pregar sua doutrina e continuar sua obra durante a continuação do mundo, né? Os 12 apóstolos, perdão, os 12 apóstolos transmitiram, portanto, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, né? Eles transmitiram em seu resumo, em seu símbolo, no credo, né? Que nós chamamos de símbolo dos apóstolos. Enfim, e como é constituído o símbolo dos apóstolos? Como dito, ele contém ali 12 pontos, 12 proposições, né, que nós devemos crer. É obrigatório que todo católico crê nesses pontos. Um católico que não crê em um só ponto, né, não é católico. Uma pessoa que não crê em um só ponto não pode ser católica. Então tem que desenvolver de fato ali, né, adequar a sua inteligência nesses pontos, né? Então quais são os 12 pontos do símbolo dos apóstolos? Enfim, o primeiro ponto é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Segundo ponto: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Terceiro ponto: que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Santa Maria Virgem. Quarto ponto: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quinto ponto: desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Sexto ponto: subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, onipotente, o Todo-Poderoso. Sétimo: de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Oitavo: creio no Espírito Santo. Nono: na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Décimo: na remissão dos pecados. 11º, na ressurreição da carne. 12º, na vida eterna, e assim seja. Amém. Né? O católico que conhece este credo, conhece a junção de verdades que ele deve crer. Né? O católico deve crer em todos esses 12 pontos. Né? Então, aí está o credo. Todo o credo, nós católicos devemos saber de memória. Né? Assim também como o catecismo. O catecismo é bom que nós saibamos a sua parte essencial de memória, né? Então, esta foi a aula de hoje, né? Nós vimos aqui até o credo e esperamos continuar assim com as outras aulas até concluirmos o catecismo. Quem tiver dúvidas, críticas, sugestões, pode entrar em contato comigo, né? Para dizer, olha, está faltando alguma coisa, ou você está falando demais, enfim. Eu não tenho medo, pode criticar, pode mandar seus feedbacks aí. Só para terminarmos e agradecer a Deus, vamos rezar rapidamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos e até a próxima. Salve Maria.